Vamos lá? Vamos lá, o bicho vai pegar! Você é doido? Já vai começar outra confusão com esse vídeo aqui. Esse povo só arruma tema de mimimi, tema polêmico pra tratar, mas é porque são temas que realmente precisam ser tratados. Alguém tem que falar sobre esse assunto, né? A gente não é caça-treta não, pessoal. É que a gente vê a necessidade de algumas coisas e a gente tem que tocar no trem. Tocar na ferida. Vamos falar então sobre esse assunto que está repercutindo no Brasil todo aí por causa do Bolsonaro. Bolsonaro se posicionou a favor do porte de armas e tudo mais. Então os cristãos se alvoroçaram, falando, não pode, isso aí é um absurdo, as pessoas não podem ter arma, o 5º mandamento é não matar. Como é que fica essa questão, Deia? Alguns cristãos, né, Tiba? É alguns cristãos. A nossa posição é a posição da Igreja Católica. Exatamente. Por que da igreja? Nós vamos trazer não aquilo que nós pensamos, simplesmente a nossa opinião, mas nós queremos trazer para vocês o que a igreja diz a respeito desta questão da autodefesa, a questão das armas. Cheirou a espoleta aqui, fumaça de espoleta. Oh, meu Deus do céu, me lembrei da minha infância. Meus primos tudo vendia tampinha de garrafa. Lembra que no refrigerante era só garrafa de vidro? E meus primos vendia, juntava tampinha, meu tio tinha mercadinho, vendia pra comprar esses revolvinhos de espoleta. Esse aqui é do Rambo, né? Antigo, né? Na infância eu tinha um monte desses aqui, tinha colorido, mas esse aqui era o meu preferido e que a gente brincava até. Hoje não estão brincando mais de arminhas, né? Porque ficou politicamente incorreto. Não pode. Nem espadinha, né? Pode levar pra escola, né? Nem os meninos podem levar nada disso porque isso é estimular a violência. Você está enfraquecendo a personalidade masculina. E isso que você está fazendo. Não fazendo com que a criança também brinque de arminha, brinque de ser guerreiro, brinque de lutinha. Isso faz parte da formação do caráter, da personalidade, da identidade masculina. Aí quando numa casa surge algum problema, o homem sobe em cima da mesa e quem tem que defender é a mulher. Porque você enfraqueceu justamente, como o Tiba disse, a identidade do homem, que é a proteção, é a defesa da família. O homem traz isso em si. Esta é a missão do homem, defender, proteger a família, proteger os filhos e a esposa. Às 3 da manhã, quando tem um barulho no quintal, o marido vai cutucar a mulher, falar, meu bem, corre lá no quintal porque tá tendo um barulho. Se bem que hoje tá perigando isso acontecer. Exatamente. Não duvido nada. Mas esse é o papel do homem. O homem assume essa liderança, toma a frente nessas questões, e não só na família principalmente, mas na sociedade, Deia. Diante das catástrofes naturais, dos perigos de uma guerra, enfim, uma série de coisas, é o homem que toma a frente e sempre foi assim. Isso é histórico, desde lá das cavernas, onde o homem tinha que proteger a prole diante dos ataques dos animais. E parece que falando de tudo isso, nós desviamos o assunto, mas tem tudo a ver com o que nós vamos falar agora. Que nós estamos falando do porte de armas para a legítima defesa. Então vamos ver o que a igreja diz a respeito deste assunto. Nada melhor que o nosso famoso livrinho amarelo. Que está amarelo como a sua blusa. Deixa eu mostrar aqui. Que é o Catecismo da Igreja Católica. Aqui está a doutrina católica sobre a questão. Começa lá no parágrafo 2258, quando trata do 5º mandamento, que é o não matar. O amor a si mesmo permanece um princípio fundamental da moralidade. Portanto, é legítimo fazer respeitar seu próprio direito à vida. Quem defende sua vida não é culpável de homicídio, mesmo se for obrigado a matar o agressor. Se alguém pode se defender, usar de violência mais do que é necessário, seu ato será ilícito, ou seja, tem que ser proporcional. Mas, se a violência for repelida com medida, será lícito. E olha que interessante, e não será necessário para a salvação omitir este ato de comedida proteção para evitar matar o outro, porque antes da de outrem se está obrigado a cuidar da própria vida. A legítima defesa pode ser não somente um direito, mas um dever grave para aquele que é responsável pela vida de outros. Preservar o bem comum da sociedade exige que o agressor seja impossibilitado de prejudicar outrem. A este título, os legítimos detentores da autoridade têm o direito de repelir pelas armas os agressores da comunidade civil
pela qual são responsáveis, incluindo também, obviamente, a própria família. A igreja é muito clara nestas questões. Se for preciso para preservar a sua própria vida ou proteger a vida de outros, você pode sim usar armas, inclusive tirar a vida do agressor, caso ele esteja cometendo um ato nesta medida, né? Por exemplo, você viu que tem um ladrão roubando a bicicleta do seu filho lá na garagem. Você não vai sair matando o cara, sei lá, você vai assustar e mandar ele embora. Agora, você tem ali a sua esposa, um bandido com uma arma apontada para a cabeça dela, é claro que você vai agir na mesma medida para tentar salvar a sua esposa, para tentar proteger a sua família. Então é nessas situações que o catecismo fala, uma defesa que venha na medida da agressão que este bandido, que este agressor está cometendo. Uma medida proporcional. Se ele entra armado dentro da sua casa, o que está implícito na questão? Ele está disposto sim a usar a arma. Como não dá para entrar dentro da cabeça do bandido, né? Ou então parar e perguntar para ele: ô bandido, por favor, você pode me informar com sinceridade, você está de fato disposto a usar esta arma de fogo em nós? Como isso não é viável, você presume a intenção de usá-la. Ou seja, não é imoral que o pai de família, por exemplo, atire com arma de fogo naquele bandido para proteger a sua família. Se o bandido vir a morrer por causa disso, você não é culpado deste homicídio, como diz o catecismo da Igreja Católica. Mas alguém pode se perguntar, mas isso não cabe ao Estado, às autoridades policiais? Olha o que o parágrafo 2265 vai falar. A legítima defesa pode ser não somente um direito, mas um dever grave para aquele que é responsável pela vida de outros. Neste caso, um pai de família. Um pai de família, de maneira mais imediata também. Se entrar alguém na minha casa, por exemplo, e até a polícia chegar, até o Estado me socorrer. E eram casos até mesmo que na década de 90 tinha muito daqueles sequestros que eles entravam nas casas, rendiam a família, não deixavam usar telefones, não deixavam se comunicar e ali a família ficava refém por dias, até que o bandido entrava em contato com alguém, parente, sei lá, para pedir um resgate. Sob a ameaça de matar todos que estavam na casa. E muitas vezes os bandidos matavam de fato, porque aquela família já tinha visto o seu rosto. Então, para não deixar pistas nem identificação, eles eliminavam a todos. Isso é histórico, isso aconteceu já em vários momentos, mas por causa também destas situações, a igreja é muito clara. Mas espera aí, será que a igreja está contradizendo a palavra de Deus? Porque Jesus, na ocasião em que Pedro saca a espada para atingir Malco, na hora do seu aprisionamento, Jesus diz: Pedro, guarda a espada, quem vive pela espada por ela morrerá. E aí? O recado de Jesus era muito claro. Era para aqueles soldados que estavam usando as suas armas de maneira injusta e não para a sua defesa e não para um bem ou para proteger outros, mas para condenar e aprisionar um inocente. Também porque naquele momento Jesus estava entregando-se, né? E não era uma luta entre homens que deveria ser travada ali. Jesus livremente abraçava a sua paixão, seu aprisionamento, morte, para ressuscitar e nos dar a vida. Mas Tiba, isso é desculpa esfarrapada. Não tem nada. Agora forçou a barra na interpretação do que Jesus quis dizer, Tiba. Como que a gente resolve esse tipo de problema? Pegando uma outra referência onde Jesus fala sobre armas. Em Lucas, capítulo 22, no versículo 35, Jesus é claro no que diz respeito a isso. Vamos pegar? Depois disso, ajuntou, Jesus falando: quando vos mandei sem bolsa, sem mochila e sem calçado, faltou-vos porventura alguma coisa? Mas eles responderam: nada. Mas agora disse-lhes ele: aquele que tem uma bolsa, tome-a. Aquele que tem uma mochila, tome-a igualmente. E aquele que não tiver uma espada, venda sua capa para comprar uma. Jesus mandando comprar espada e vender a capa se for preciso quem não tiver espada. É óbvio que Jesus sabia da violência que acontecia nos desertos, durante as viagens. Então eram perigos reais que todos corriam ao viajar. Então era muito comum as pessoas usarem as espadas para se defenderem. Mas Tiba, isso é naquela época, tá? No Brasil, nós temos cerca de 60 mil assassinatos por ano. Isso dá 2 guerras do Iraque. O ano que eu nasci, 1981, eram cerca de 8 mil assassinatos.
Hoje, 36 anos depois, 60 mil assassinatos no Brasil. Quando Jesus fala, compre a espada se você não tem, ele sabe que nós, como cristãos, enfrentamos uma sociedade, enfrentamos um mundo adverso, até mesmo a nossa fé. Um mundo que, na sua maldade, vem contra os filhos de Deus e que é preciso que estes filhos se defendam, que defendam suas casas, defendam suas famílias. E Jesus não é esse pacifista que agora rompe com a capacidade de defender a própria vida. Jesus, ele se entrega porque este era o desígnio da salvação. E o catecismo diz o seguinte: aquele que diante do agressor decide não matá-lo, isso pode ser um ato nobre, sim, um ato de santidade, de entrega a vida por causa daquela alma que não se converteu e pode morrer e ir para o inferno. Agora, se esta mesma pessoa tem outros para defender e tem uma responsabilidade sobre outros, sobre a sua família, sobre a sociedade, este já tem o dever grave, como diz o catecismo, de defender, e se for preciso matar o agressor, que seja feito isso. Então está claro, embasados no Catecismo da Igreja Católica e na Palavra de Deus, não nos resta dúvida de que a autodefesa, se preciso portando uma arma, ela é vista como legítima. Ou seja, cristão pode portar uma arma para proteger a sua família? Pode, contanto, obviamente, que tome todos os cuidados, que se tenha preparo para isso, que se tenha um lugar adequado para guardar essa arma, um pequeno cofre, por exemplo, onde só você e a sua esposa têm acesso, além, obviamente, da autorização necessária. Então é isso, gente. Fica aí o nosso vídeo, um assunto um tanto quanto polêmico. Deixa aí o seu comentário, avalie o vídeo. Conta pra gente o que você pensa a respeito desse assunto. Se você quiser aprofundar neste assunto, tem um livro muito bom que trata da questão, que é do Benê Barbosa, que é Mentiram Pra Mim sobre o Desarmamento. E tem na nossa livraria, ainda tá com desconto. Tá com desconto. O livro é muito bom, ele vai tratar de maneira muito sóbria sobre a questão, trazendo números, dados, demonstrações. Não é um livro de cunho religioso, mas ele olha de frente para as evidências e faz a ligação dos acontecimentos históricos. Por exemplo, todos os países socialistas, todos os ditadores, quando assumem o poder, a primeira coisa que eles fazem é desarmar a população civil, por exemplo. É de fato uma tática dos países totalitários, desarmar a população para que não haja resistência civil ao totalitarismo. Foi assim que Hitler fez quando assumiu o poder. Desarmou todo mundo, é assim também todos esses países totalitários. E mais outras coisas, o livro é muito bom. Como é o nome? Mentiram Pra Mim sobre Desarmamento, Benê Barbosa. Tá na nossa livraria aí. Valeu, gente. livraria.deitiba.com.br. Valeu. Tchau. Tchau.